Boa Tudo noite, bem? pessoal. Boa noite para você que já conectou comigo aqui, você que já está aqui. Já temos gente de todo o Brasil aqui comigo, mas nós estamos agora iniciando também essa aula gravada para você que depois vai ter oportunidade de conhecer um pouco mais o que vamos tratar nessa noite. Será que tem perfil para propagandista? Será que eu tenho perfil para atuar na indústria farmacêutica? Talvez essa seja a grande pergunta. E eu estou aqui juntamente com o meu time para responder para vocês e ajudar você a entender com profundidade o que significa isso. E para quem ainda não me conhece, e você que depois vai tomar conhecimento desse conteúdo, eu sou Olivar Fernandes, eu tenho uma jornada dentro da indústria farmacêutica, trabalhei em uma grande multinacional, sou um apaixonado pelo que faço, por ajudar pessoas, por desenvolver pessoas, sempre trabalhei assim. E a indústria farmacêutica permitiu que eu realizasse muitos sonhos. E hoje eu procuro ajudar pessoas a realizar esse sonho. Então, esse é o tema dessa noite. Será que tem o perfil para ser um profissional, um propagandista? Eu já vou começar aqui compartilhando. E quero dizer para você, você que está comigo aqui, pessoal, perguntas, né? Não sai daqui com dúvidas, me pergunte. Eu tenho certeza que eu vou empenhar o máximo para responder você. Não sei tudo, mas o que eu souber, aquilo que eu puder contribuir com você, com certeza eu vou te auxiliar. Bom, eu quero já começar aqui falando com você de algo muito importante. Talvez seja essa aqui uma das razões que trouxe você essa noite, né? Por onde você chegou até essa profissão? Se você conectou comigo aqui, alguma coisa aconteceu para que você hoje estivesse comigo aqui. Hoje você tivesse chance de participar de uma comunidade que trata exclusivamente de assuntos da indústria farmacêutica. Eu pode ser uma indicação de um amigo, da família, pode ser uma conversa informal e alguém comentou com você. Pode ser uma insatisfação que você vive no seu trabalho atual, uma dúvida. Ou pode ser que você pesquisou por oportunidade de carreira. Então, alguma coisa aconteceu. Eu, pelo menos, né, eu com 22 anos, eu estava dentro de uma faculdade e naquele contexto, né, eu dentro da universidade, eu via chegando os representantes no hospital, eu olhava para aqueles caras e falava, cara, os caras super bem vestidos, né? Uns caras com uma pasta, naquela época, uma pasta gigante, um carro bonito na época. Eu falava, cara, que negócio doido. E eu andava em transporte público ou a pé, e eu olhava e falava, cara, que negócio bom, quero conhecer. Aí eu, como meu networking naquele contexto era ir até o porta-malas, o cara estava ali no estacionamento da universidade, do hospital escola. Eu aproximava e falava, oi, tudo bem? Me conta um pouco como é esse negócio. E é menino de 22 anos, eu, naquela época também, eu já era um funcionário público federal concursado. E acendeu dentro de mim uma expectativa, algo que eu falei, eu quero esse negócio para minha vida. Foi uma inquietude. Naquela época não existia ninguém para ensinar. Mas a minha namorada, que hoje é minha esposa, o irmão dela trabalhava na SmithKline Beecham. E ele começou a me ensinar e eu comecei a sair com ele a campo em Belo Horizonte. Nós começamos, eu lembro bem que um dia eu conheci o Gerson. E o Gerson me falou da indústria. E o resultado que hoje eu estou aqui falando para vocês, depois de 33 anos de vivência na indústria, eu cheguei, comecei de representante júnior, cheguei entre os 4 gestores a nível mundial, desenvolvimento e engajamento de pessoas. Foi um sonho. E esse sonho eu vou contar para vocês através dessa aula aqui, que vocês vão entender o que é ter um perfil para a indústria farmacêutica. Bom, a indústria farmacêutica, pessoal, é um dos setores que mais cresce no Brasil e no mundo. Talvez seja essa a grande razão, porque muitos buscam essa oportunidade. Em um momento de crise, seja dentro de um país ou uma crise global, a indústria farmacêutica cresce. E ela não cresce apenas em volume, ela cresce também em desenvolvimento. Ela cresce em oportunidades, ela oferece uma oportunidade de carreira. E essa riqueza da indústria farmacêutica, ela é tão interessante, porque quanto mais a gente vê movimento a nível global,
mais a indústria farmacêutica se posiciona. Ela é o contrário de muitos mercados. Você não vê falar que um laboratório fechou. Pelo contrário, sempre novas oportunidades e novas oportunidades de crescimento. Bom, eu vou trazer para vocês o porquê disso. Gente, eu quero pedir para você, de verdade, gente, essa aula é super importante. Então, se você tem aí muita responsabilidade com outras atividades, ok, mas se você dedicou tempo para isso, eu quero que você agora deixe o seu WhatsApp, deixa o Instagram e se conecte aqui, porque eu vou trazer para vocês um conteúdo de profundidade técnica. Eu preparei com muito carinho isso aqui para falar com vocês. Então, eu quero que você absorva isso aqui. Imagina que você está com fome, você senta numa mesa e, como um bom mineiro, tem um feijão tropeiro, uma lasanha, algo assim, você fala assim, eu quero comer esse negócio porque isso que mata a minha fome. Eu vou trazer para vocês aqui conteúdo, informações que talvez você não entendeu ainda e você precisa entender nessa noite. Então, se liga aqui comigo, tá bom? O mercado farmacêutico mundial, ele tem um movimento incrível. Hoje, cerca de 1,7 trilhões. Então, é algo gigante, é um trilhão, 1,7 trilhão de dólares que ele movimenta. A projeção, pessoal, é de 3 trilhões até 2034. Qual o mercado que movimenta isso? O crescimento médio anual é acima de 6% ao ano. Esse é um estudo mostrando os próximos anos da indústria farmacêutica global. E eu trouxe aqui também o porquê disso, tá? Não é novidade falar que existe um envelhecimento da população. Hoje é muito comum você ver pessoas de 70, 80 com esse envelhecimento. Claro que é um fator de crescimento. Por outro lado, nós temos também um aumento das doenças crônicas. O que são doenças crônicas? Hipertensão, diabetes, todas essas doenças que exigem acompanhamento de tratamentos, terapias contínuas. E aí, também o avanço das terapias biológicas. Preste muita atenção, gente. Terapias biológicas é um grande mercado que toma espaço e que vai mudar por completo também as pesquisas. Já mudaram as pesquisas das grandes organizações. Então, eu estou falando aqui de fatores que influenciam essa sustentabilidade do crescimento. Quando eu olho para o mercado brasileiro, eu trouxe números aqui de 2024, por quê? 2000, pós-pandemia, gente, o mercado brasileiro sofreu um grande boom. E eu posso falar disso aqui com propriedade, porque naquele momento estava como um gerente dentro da Pfizer, e a Pfizer foi não é novidade para ninguém falar que as vacinas, deu a vacina da Pfizer, deu um boom mundial, o faturamento, e o mercado brasileiro foi muito impactado por isso. E nós tivemos um faturamento de 160 bilhões de reais no Brasil em 2024. Recorde. Crescimento de 13% em relação a 2023. Enquanto o mercado crescendo 6,7%, o Brasil cresceu em 2023, 13%. O Brasil está entre os 10 maiores mercados farmacêuticos do mundo. Se você pegar Estados Unidos, que sobressai, depois vem ali China, Japão, França, Alemanha, e nós estamos ali entre os 10, tá? Mais de 6 bilhões de unidades de embalagens comercializadas. E olha, pessoal, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Fechamos o ano de 2025 com aproximadamente 680 mil médicos ativos. Era 667 a projeção, fechamos um pouco mais. Preste atenção nisso aqui, o que eu estou dizendo. Médicos, que nós fechamos 2025. E eu quero mostrar para vocês o que vem pela frente. Nós temos aqui algo interessante para a gente pensar sobre essas tendências nos próximos anos. O crescimento médio anual projetado é entre 5% e 7% até 2030, certo? Então, isso aqui é importante você ter consciência. O que que está acontecendo aqui? Segmentos com maior expansão. Olivar, mas o que que você quer dizer trazendo esses dados analíticos para mim? Se o que você quer falar se eu tenho perfil ou não? Pessoal, tem tudo, absolutamente tudo a ver. Se você não entender isso aqui, se você não se conectar com esse movimento da indústria, possivelmente o que se diz perfil, você não vai entender também. Tem muita gente que está entendendo que perfil é apenas uma exigência da indústria. Não, perfil não é exigência. É hoje um pré-requisito. Porque se você entender o que está por trás de perfil,
que é o que eu estou passando para vocês, você vai falar: ah, eu preciso me preparar para isso mesmo, eu preciso entender, porque senão eu não vou me conectar com toda essa mudança da indústria farmacêutica. Então, você que está comigo aqui, você é um privilegiado, a partir de agora, para você participar de toda e qualquer etapa de um processo seletivo conectado com esse movimento que existe dentro da indústria farmacêutica. Pessoal, o que que vai acontecer? Nós teremos um novo cenário. E quando eu falo de novo cenário, tem tudo a ver com um novo perfil. Tem tudo a ver com o que você está enfrentando nos testes, como eu vi hoje alguns comentários ali no grupo. Eu vou falar sobre isso. Então, o novo cenário da indústria diz assim: nós teremos medicamentos mais especializados, ou seja, medicamentos que vai, talvez os biológicos, oncologia, imunologia, biosimilares, de doenças crônicas. Cara, mas o que que é isso afinal de contas? Isso aqui é uma nova forma das organizações se posicionarem com mercados inovadores. E se inova com mercados, e a gente consegue posicionar bem com pessoas também que têm a mentalidade de inovação. E gente que tem mentalidade de inovação tem que ter perfil apropriado para isso. Já começa a gerar um insight em você aí para você entender o que está por trás de tudo isso. Bom, vamos lá. O que que isso implica no meu negócio? O que que isso implica para o perfil profissional? Nós temos mais produtos, nós teremos mais empresas, nós teremos mais concorrentes. Lembra que eu falei para vocês que nós fechamos 2025 com aproximadamente 680 mil médicos? Nós vamos ter 2030 mais de 1 milhão de médicos. Se você quiser anotar isso aí, se ligue, porque isso aqui tem tudo a ver com perfil. Quando nós estamos saindo de 600 mil médicos para 1 milhão, significa que nós quase vamos dobrar. Agora, quem serão esses médicos que estarão chegando? É a geração Z. Quem é a geração Z? Quem nasceu depois de 95. E aí, pessoal? Geração X, geração Y, geração X e Z. Essas gerações, elas compõem esse mercado de médicos. Tanto desses 680 mil em 2025 como em 2030. Só que com um detalhe. Nós teremos muito mais médicos da geração Z em 2030 do que temos hoje geração X. O que que significa isso? Nova mentalidade. Já começou a cair alguns insights para você aí? Você começou a entender por que que as empresas estão buscando perfil comportamental hoje, para que amanhã você seja adepto a essa nova mentalidade? Olivar, mas e quem não tem? Eu vou dizer para você quem não tem. Em 2015, eu estava numa grande convenção, eu liderava um projeto de inovação digital dentro da Pfizer. E naquele momento, quando nós. 2015, pessoal, estou falando de 10, 11 anos atrás. Quando começou a ter uma exploração sobre o novo comportamento digital de redes, o pessoal disse assim: vai acabar com a profissão do representante. Isso aqui vai acabar. E eu liderava um projeto dentro da Pfizer. E alguém me perguntou, eu estava ali em plenário com mais de 500 pessoas, e alguém perguntou assim: Olivar, você acha que vai acabar os representantes? Essa frase que eu vou falar para vocês aqui, ela é minha, tá? Eu não patenteei, mas ela é minha. As pessoas que me conhecem sabem que essa frase é minha. Naquele momento eu estava ali, alguém fez a pergunta, quando chegou a pergunta, né, a pessoa leu, e se eu falasse que não ia acabar, eu estava dando um tiro no pé, porque eu acreditava que existia ter uma mudança. Se eu falasse que não interferir também, eu disse assim, eu parei aqueles 10 segundos que você respira, eu disse assim: os recursos digitais, eles não vão substituir o homem, mas o homem digital vai substituir o não digital. Se alguém tem dúvida que em 2025, quem não tem um perfil digital está fora da indústria, não tenha dúvida disso. Ou seja, hoje, para você estar dentro da indústria farmacêutica, você tem que ter a mentalidade de um perfil digital, porque não dá para você trabalhar mais. Hoje, tudo se faz com iPad, tudo de forma eletrônica. Você tem que se conectar nesse movimento de inovação.
E aí, pessoal, as empresas hoje elas estão buscando gente com essa mentalidade de soft skills, com base comportamental, para preparar esses profissionais para enfrentar essa inovação de produtos e métodos que estão chegando. Vocês estão entendendo? Está claro para vocês? Leandro, você está me vendo aqui? Tá entendendo o que eu estou falando, Leandro? Está claro para você? Everton, está claro para você o que eu estou falando? Perguntei para eles porque eu estou vendo eles na minha tela, eu não estou vendo todas as pessoas aqui. Mas eu estou perguntando, pessoal, porque vocês precisam entender isso hoje, para que amanhã isso seja real num processo, numa mentalidade. Agora, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Presta bem atenção no que eu vou ler para vocês aqui. Isso aqui é real, tá? Isso aqui é o que eu recebi de algumas pessoas que me procuraram pedindo ajuda. Claro que nós tiramos nome, nós não deixamos aqui, mas eu estou trazendo para você fato real. Então, essa pessoa recebeu aqui, olha, agradecendo o seu interesse na vaga de representante comercial em Goiânia, Goiás, Brasil. Infelizmente, não daremos prosseguimento à sua candidatura, mas agradecemos o tempo dispensado e o seu interesse e tal. Nós ocultamos. Essa é outra. Esperamos que esteja bem. Gostaríamos de expressar o nosso sincero agradecimento pelo seu interesse em participar do time. Após a análise cuidadosa do seu perfil para a posição de propagandista, identificamos que você ainda não possui alguns requisitos esperados para a posição. Portanto, não será possível evoluir com a sua candidatura. Mas não desanime. Pessoal, isso que nós trouxemos aqui, é uma amostra do que acontece todos os dias, talvez com alguns de vocês que já receberam. Sabe o que significa isso? Esse é o momento que a dúvida começa a bater na porta do seu sentimento. O seu pensamento começa a dizer: será que eu tenho perfil para ser um representante? Será que eu vou dar conta? E o seu pensamento começa a alimentar o seu sentimento. Quem já fez mentoria comigo, tem gente aqui, sabe que eu ensino isso com profundidade. E sabe o que acontece? Nasce aqui uma crença em você. E você começa a dizer que você, ou viver uma incerteza se você realmente tem o perfil. E aí, pessoal, você não vai entrar mesmo? Você começa a não acreditar mais em você. E você começa a ter dúvidas de quem realmente é. E você começa a ouvir todas as vozes que chegam para você. Então, eu quero trazer para você aqui, abrindo cortinas, aquilo que é a realidade para quem quer buscar carreira na indústria farmacêutica. Perfil não é opinião. Perfil comportamental, perfil de um profissional é compatibilidade. E sabe por quê? Porque perfil não é autopercepção, opinião de amigos de verdade, ou amigos que têm vontade, ou amigos que te encorajam, ou familiares. Sabe o que que eu vejo muito? Pessoas que às vezes falam assim: olha, eu já trabalho com vendas há 17 anos, eu tenho perfil. Você está equivocado. Mas você pode estar certo. Mas só o fato de você estar no mercado não qualifica você para viver a experiência na indústria. Eu quero trazer para você esse entendimento. E tem muita gente que fala, eu tenho um currículo de 35 anos, mas você pode ter um currículo de 35 anos de um mercado que não diz sobre as competências e as habilidades que a indústria farmacêutica busca. É aqui que eu quero chegar com você. E é aqui que você tem que entender que hoje um perfil comportamental que antes era utilizado lá no final do processo, hoje está começando a ser aplicado no início. Então, pessoal, primeiro insight para você aqui dessa descoberta. Perfil não é autopercepção. Não é porque todo mundo fala que você é bom comunicador. Perfil é conexão com aquilo que diz sobre como você articula todos esses pontos. Eu vou falar mais isso com vocês. Agora sim, perfil é perfil é aderência entre quem você é e o que a função exige. Aí sim, a conversa muda. Aí sim, aqui gera algo que diz assim: eu sou alguém que trabalha num banco.
mas eu sou alguém que consiga administrar meu tempo, eu consigo administrar minha comunicação, eu consigo administrar meus impulsos, eu sou alguém que tem inteligência emocional, eu consigo comunicar e criar um network, né? Perfeito. Mas não basta só isso. Eu vou trazer para vocês aqui uma série de pontos que diz sobre por que as empresas estão inserindo o perfil comportamental nos processos. Aí alguém fala assim, mas todo dia uma nova, todo dia um movimento novo. Sim, todos os dias. Vocês querem saber mais? Eu participei muito desses movimentos, ajudando, direcionar isso, porque eu sempre acreditei nisso aqui. E quando eu ensino para vocês sobre isso, é porque eu sempre acreditei que é essa a tendência. E quem me acompanha, quem me conhece, sabe que eu sempre falo sobre isso. Então, pessoal, eu vou começar a trazer para vocês aqui alguns pontos gerando consciência. Por que as empresas não, elas estão inserindo o perfil nos processos? Eu já trabalho com perfil comportamental há 25 anos. Eu busquei certificação, eu tenho certificação internacional, eu tenho certificação nacional eu sou analista de perfil comportamental. Isso aqui corre no meu sangue. Eu gosto disso, eu acredito nisso. E mais, eu não consigo entender alguém crescer sem ter um direcionamento de perfil comportamental. Então, o currículo, ele mostra a trajetória de alguém, mas não revela como a pessoa age na prática. As empresas querem entender o comportamento, a postura e a forma de trabalhar. Ok. Hoje não basta você ter experiência, é preciso você ter aderência à real função. Então aqui já começa a responder por que as empresas estão inserindo isso. Você tem que ter consciência disso. Vão mais. O mercado ficou mais complexo. Alguém tem dúvida disso? Vocês não têm. O mercado ficou mais dinâmico, mais relacional, mais networking. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Vocês que estão aqui, vocês estão sedentos, né, por oportunidades. Gente, por favor, trabalhe networking de vocês, trabalhe LinkedIn de vocês. Seja alguém que tem uma cara, tem uma postura, seja alguém que se posicione. É porta de entrada. LinkedIn resolve a vida? Não, não resolve, mas ele é um traz sobre você. Então, pessoal, não basta você ter conhecimento técnico, não basta você só da área comercial. É preciso saber se comunicar, se adaptar e lidar com pressão, inteligência emocional. Por que as empresas continuam ainda? Então, vamos lá. Olha, eu, eu fui alguém e sou alguém com uma expertise muito alta de contratação. Eu tenho grandes contratações pelo Brasil, tem várias pessoas que têm várias posições de liderança que eu contratei do zero. Mas uma contratação errada custa muito caro. Então, as empresas elas estão cada vez mais cautelosas, porque nessa dinâmica de exigência da indústria farmacêutica, contratar uma pessoa errada custa muito caro. E um perfil desalinhado pode gerar baixa performance e dificuldade de adaptação. E, principalmente, um perfil desalinhado arrebenta com a equipe. Quem de vocês, vou falar aqui, possivelmente já aconteceu isso, trabalhando em um determinado local, independente de qual seja o segmento, o chefe colocou alguém que bagunçou um negócio ali. Fez a contratação errada e a pessoa entrou ali e 6 meses depois estava um negócio azedo. Contratação errada. Contratação errada. Sabe onde acontece muito isso? Até em time de futebol. Então, pessoal, o gestor, o líder, ele tem que ser alguém que tem a habilidade de lidar com o perfil, ajudar a reduzir os erros e aumentar a chance de acerto. Sabe quem está pegando forte com isso aqui? RH. As pessoas que eu treino falam, entrevista de RH é um ponto, é uma maneira, entrevista com o líder é outra. Porque o RH está sendo pontual nisso aqui. As empresas querem decisões mais estruturadas e menos baseadas em só percepção. O perfil comportamental ajuda a avaliar a aderência ao cargo e à cultura. Gente, cultura de empresa é fundamental. Leia sobre a empresa. Vai fazer uma entrevista? Leia sobre a cultura da empresa. Tenha sua fala alinhada com a cultura da empresa. Isso torna o processo mais estratégico, consistente e seguro. Então, olha quantos pontos eu estou aqui trazendo para vocês.
dizendo por que as empresas estão inserindo o perfil comportamental nos processos. Mais de 10 motivos já trouxe para você aqui. Agora eu quero trazer para vocês aqui um fato real. Eu sei que, olhando um grafo desse aqui, você não consegue entender muita coisa. Calma que eu vou explicar para vocês. Isso aqui é um gráfico real de uma ou um profissional que eu auxilio que tem uma função de gestor. Por que que eu trouxe aqui? Porque eu estou falando de gestor. E agora, olha aqui, vou tentar. Eu sei que é diferente para você isso aqui. Isso aqui é uma página de gráfico de um relatório de 56 páginas de uma análise comportamental que eu faço, porque eu sou analista, então eu posso fazer isso aqui, porque eu tenho certificação para fazer e posso mostrar e explicar isso aqui com autoridade. Olha só, pessoal. Esse ou essa profissional me procurou um tempo atrás dizendo, Olivar, eu preciso de ajuda. Gestor de uma grande empresa, uma grande indústria farmacêutica. Eu falei, me conta, eu sempre gosto de escutar história. E a história eu escuto e é comigo. Eu não compartilho. Eu estou trazendo aqui um fato para ajudar você que está comigo aqui nessa noite. Se você nunca vai saber quem é essa pessoa. Mas olha aqui, para ajudar você a entender. Vocês estão vendo isso aqui, ó? DISC. Natural. Dominância, influência, estabilidade e conformidade. Cada um desse aqui tem uma tendência. Aí a gente fala assim, nós somos muito bonzinhos, né? Todos nós somos analistas, a gente tem uma ética muito alta. A ética nossa é o seguinte, não existe perfil certo ou errado. E eu já tive vários embates com meus professores que fiz curso com isso aqui. Porque eu trabalho com isso aqui há 25 anos, pessoal. E vou falar uma coisa para vocês. Contratar um profissional para a indústria farmacêutica, e aqui, pessoal, tem que ser claro com você. Contratar alguém da indústria farmacêutica que tem influência e dominância baixa é dar um tiro no pé. Olivar, você é louco falar isso? Não, eu não sou louco. Eu sou realista, porque eu contratei, já tive problema. Consegui, ó, custei reverter. E já fui bloqueado pelo RH por não ter uma pessoa. E hoje essa pessoa teve uma reversão. Então vamos lá, nesse caso específico. Essa profissional aqui no estado natural, é uma pessoa que é estável, conforme. Se você está vendo aqui, que está assim, ó, SC, é estável, conforme. O que que diz uma pessoa estável, conforme? É uma pessoa mais amável, organizada, disciplinada, reservada. Imagina essa pessoa com uma posição de liderança, que exige persuasão, que exige ação, que exige engajamento. Sabe o que que acontece? Angústia, sofrimento, pressão e às vezes até demissão. Essa pessoa, quando me procurou, estava vivendo exatamente isso aqui. E eu disse: vamos trabalhar. E hoje, adaptado, essa pessoa está aqui. A pessoa se tornou um líder. O perfil, na minha experiência, eu entendo que o perfil mais extraordinário de um líder é que tenha a dominância ou a influência um pouquinho mais alto do que a dominância, mas os dois estejam acima desses 50. Então, essa profissional aqui, ou esse profissional aqui, teve que ajustar, porque estava vivendo um momento de muito estresse. E automaticamente, se você olhar aqui, você vai ver as competências como é que estava. Olha o que que aconteceu. Aqui você vê natural, adaptado, percepção e exigência. Então, você olha isso aqui, a roda, que deveria ter uma roda, uma bola, não acontece, porque está desajustada. Sabe o que significa isso? Um perfil comportamental desalinhado com a função. Olivar, mas como que isso aconteceu? Demais. Para quem está dentro da indústria, demais. Eu recebo muita gente assim. Porém, essas pessoas estão tendo que buscar alguma ajuda para tentar dar uma melhorada. Porque a função, ela exige mais conexão entre aquilo que você é e aquilo que você é cobrado. Então, pessoal, essa é a leitura. Agora eu vou falar de um ponto que diz muito, porque eu trouxe aqui de liderança. Agora, olha isso aqui.
Olha que interessante. Eu trouxe aqui, esse aqui é uma pessoa que eu orientei, que eu ajudei, e que essa pessoa já foi aprovada em processos, entre vários que nós temos chance de ajudar e serem aprovados, né? Então, essa pessoa está aqui e olha que coisa linda. Vocês estão vendo aqui influência? O que que é influência? É gente que tem conexão, que tem comunicação, gente que tem desenvoltura, gente que está ali. E o tanto que essa pessoa, tanto no natural quanto adaptado, ela é uma pessoa influente, dominante e estável. Então, é uma pessoa muito, mas tem uma área frágil. O que que é? Baixa conformidade. O que que é conformidade? Organização. Não tem. E aí, no trabalho que está sendo desenvolvido, já melhorou. Ou seja, a pessoa é alguém de influência. Vocês estão vendo que essa pessoa conseguiu êxito dentro da indústria farmacêutica, passou por todas as aprovações, inclusive metodologias que exigem perfil comportamental. Moral da história, é preciso trabalhar esses princípios, é preciso entender isso. E aí, pessoal, você olha essa pessoa aqui, como é que ela é? Olha a persuasão, é o azul. Olha a persuasão, olha o azul e o vermelho, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, a pessoa que é extroversão, entusiasmada, pessoa que tem sociabilidade, tudo alto. Mas tem área frágil. Qual que é a área frágil? Concentração, área de planejamento. Então, tem que desenvolver isso aqui. Ah, então, eu já entrei, estou perfeito? Não, eu tenho que trabalhar. Esse é o movimento que a indústria farmacêutica está buscando hoje. Então, qual é o resultado? Eu estou falando aqui de fatos real. Esse aqui é real, é recente, é novo, é gente. Eu não estou pegando do lado teórico. Isso aqui é real. É preciso a gente falar. E agora eu pergunto para você: dá para você querer forjar alguma coisa? Dá para você falar, eu vou tentar isso assim, vou dar meu jeitinho, eu vou falar isso que isso aqui é bom. Não. Perfil comportamental tem que ser você. Tem que ser você. E se você não estiver seguro e não estiver tendo resultado, você precisa de ajuda, alguém para te ajudar. Esse é o fato. Isso é a verdade. Isso no passado não existia. No passado, eu trabalhava isso aqui, lá na etapa final, quando eu ficava com dois candidatos, lá na final, a RH falava assim: agora aplica uma análise de perfil comportamental para ver qual é. Hoje não. Hoje tem 400 candidatos, 600 candidatos. Aí alguns laboratórios já colocam lá a LIS, por exemplo, ou coloca outros que você faz tudo por IA. Aí quando você faz, ele joga você num perfil comportamental e tudo isso aí você é mapeado e também é por IA, e você dá o seu retrato e fala que está aqui. Então, conselho para você: seja você mesmo. E se você tiver dúvida de quem você é por várias tentativas, você precisa de alguém para te ajudar. Isso aqui é um fato real. Concurso público. Parte de concurso público. Eu queria falar diferente para vocês, mas não é assim. Essa é a verdade. É preciso entender o que está por trás de cada perfil. Nesse caso específico, esse ou essa colega aqui da indústria, já está aprovado na indústria farmacêutica, vai precisar de ter um cuidado aqui, porque essa pessoa, embora seja alguém que comunica muito bem, alguém que diz muito, mas alguém que tem um lado frágil de organização. Como assim, Olivar? Estou vendo aqui, ó, conformidade. Baixa. Assim como alguém que é muito conforme, muito alto, porque, gente, dominância diz sobre resultado, sobre alguém que tem ação. Influência diz sobre conexão. Estabilidade diz sobre alguém que tem aquela harmonia. A conformidade é alguém que diz sobre muitos detalhes, estou falando de níveis altos. Então, quanto mais isso, sabe, a pessoa às vezes tem gente que é muito detalhista. Eu falo para as pessoas, eu tenho pena quando eu vejo alguém que tem um chefe com conformidade lá em cima, porque nada para ele tá bom. Se você tem um chefe com conformidade muito alta, nada que você faz está bom. Ah, meu chefe é muito enjoado. Não é que ele é enjoado, ele é conforme. Ah, meu chefe é muito exigente com tudo. O negócio tem que ser vírgula por vírgula, 2 mais 2, 4 entre parênteses. Ele não é enjoado. Ele é alguém que tem uma conformidade alta. Agora eu te pergunto, isso para a função é bom ou ruim? Não é que ele é ruim ou bom. A função que diz. E é aí que eu quero que você entenda. Não é a pessoa, é a função.
É isso que você tem. Qual é a leitura que isso traz para você? A leitura é: a função exige isso. O que que eu tenho para entregar? Então, quando você for responder o seu teste, seja você mesmo. Não querer pegar dica de alguém. Não queira pegar dica, por favor. Às vezes eu vejo alguém trazendo dica, faz isso aí. Gente, não faça. Seja você. Qual a melhor forma? Senta, respira, concentra e tenha consciência do que você está fazendo. Se você não for aprovado, paciência. Tentou duas, não deu? Tentou três, não deu? Procura ajuda. Não é assim que a gente faz quando a gente não tá, a coisa não tá legal, não vai no médico e fala assim, olha, doutor, eu não estou conseguindo alimentar direito, tá ali, eu tenho náusea, o médico vai te dar um remédio. Se você pega alguém que vai te ajudar e fala assim, olha, eu não estou conseguindo, eu estou tentando indústria. Eu, por exemplo, quando eu vou ver já alguém que não tem perfil, eu já falei. Quando eu aplico um perfil, já falei, olha, você está no lugar errado. E falo, porque eu tenho consciência. Assim como eu falo, olha, você tem um perfil muito interessante. Recentemente, eu não sei se essa pessoa está aqui. Eu não consigo ver o nome de todos, mas teve uma pessoa que recentemente eu recebi, neófita, eu disse, fulano ou fulana, você tem um perfil gerencial fenomenal. Olha o valor que você tem. Os olhos cresceram da pessoa. E foi um gás, porque tem mesmo. E eu bato o olho no perfil, eu sei como é que está ali. É só questão de você adaptar, é só questão de você ajustar, é só questão de você enxergar. O problema é quando você não tem e as pessoas pensam que você tem como você é essa gestora ou esse gestor. E depois de um tempo dentro de empresa, que eu tenho 10 anos, fala assim: não, eu sou muito bom, eu vou ser o gestor. E se dá mal, acaba com a carreira profissional. O quanto isso é sério, pessoal. Por isso que eu disse para vocês que eu sinto responsabilidade e sinto zelo por isso. Então vamos lá. Entender o seu perfil, entender se o seu perfil é certo ou errado, isso vai trazer clareza para você e vai evitar você desistir cedo dos seus sonhos, vai ajudar você a ajustar a sua rota, vai dar clareza ao que você precisa desenvolver. Tentar desenvolver sem conhecer a si mesmo é loucura. Você pode errar. Então vamos lá. O que que o mercado realmente avalia? O que que o mundo corporativo hoje avalia? Pessoal, alguém aqui tem dúvida que nós estamos diante de um mundo de exigência em todos os níveis? Não é só a indústria farmacêutica, não é só. Qualquer nível que você for hoje. Meu filho faz residência, ele conversa comigo e fala assim, pai, tá difícil para o médico hoje. Meu filho faz residência na USP, faz endocrinologia. A gente conversa muito sobre isso. Então, pessoal, o mercado hoje, ele avalia com profundidade e não dá mais aquele jeitinho. Então, você tem que entender que o mercado realmente está avaliando o quê? Quem tem a capacidade de trabalhar com autonomia. Não dá mais para você ter aquele cara que fica ali, ó, pedindo. Então, porque hoje o representante ele trabalha sozinho, ele tem pouca supervisão direta e ele precisa ter disciplina pessoal. Às vezes as pessoas me criticam porque eu sou hiper disciplinado. Sou muito. Sou ou não sou, André? Hoje eu acordei às 4 da manhã. 2 vezes por semana eu faço isso. Disciplina. Eu acordo para treinar. Eu acordo, treino, eu faço tudo. Disciplina. Eu sou muito disciplinado, mas porque eu aprendi isso dentro da indústria farmacêutica. Então, pessoal, a gente tem que saber que hoje você trabalha sozinho, você tem pouca supervisão, você precisa de disciplina, e o RH, as empresas sabendo disso, eles querem pessoas que tenham comportamentos que vai, ou vão se conectar ao longo do tempo nesse negócio. Alguém que tenha planejamento e organização, que sabe lidar com o seu roteiro, que sabe lidar com a sua agenda, que sabe priorizar médicos. Hoje eu estava aqui ajudando uma mentorada minha, e ela mudou de empresa recente, e eu conversando com ela, eu falei, você foi para a reunião semana passada, quais foram as diretrizes que você recebeu? Tudo aqui dentro de planejamento e organização. Tudo. Eu disse, como é que você se vê? Me dê exemplos aqui. E eu percebi que ela é de uma das competências altas que ela tem, porque ela é muito conforme. Você está vendo que dá para. Você tem que ligar uma coisa com a outra. Então, se você não entende isso, você se perde. Comunicação profissional.
Representante. A principal competência, eu ensino isso para os meus mentorados. A principal competência hoje chama-se comunicação. A segunda, inteligência emocional. Aí eu falo assim, qual a sua área forte? A pessoa fala assim, comunicação. Eu falo, ah, que bom. Ah, legal. E aí, como é que está o seu LinkedIn? Ah, meu LinkedIn está meio parado. Ah, é? Tá. Quanto tempo que você... Não, já tem... Ah, eu faço pouco, sabe? Eu utilizo pouco. Tá, mas ele me diz que a comunicação é forte. Eu pergunto para você, a mentalidade desse colaborador, desse candidato, ela está atual ou ela está no passado? Vocês querem resposta? Se eu sou entrevistador, você acha que eu valorizaria, estaria valorizando esse candidato? Ele está no passado. Já era. Porque hoje, comunicação não é mais só fala. Comunicação é presença. Comunicação é percepção. Então você tem que ser alguém que se sabe adaptar, que sabe ter escutativa, alguém que sabe lidar com o perfil diferente do médico. Existe um negócio que chama-se perfil do médico, perfil social do médico. Como é que o médico comunica? Alguém que estuda isso. Olha que coisa maravilhosa. Então, pessoal, por que que as empresas estão buscando isso? Comunicação profissional, alguém que tenha habilidade para lidar, alguém que sabe lidar com o resultado. Gente, perfil, o perfil comportamental, o perfil que nós temos, diz muito sobre a gente lidar com o resultado. Tem gente que sabe trabalhar absurdo, mas não sabe lidar com o resultado. Sabe aquela história? Fala assim: olha, eu sei trabalhar, não sei ganhar dinheiro. Tem gente que é assim. Está errado ou está certo? Eu não estou falando que está errado ou está certo. Eu estou falando que hoje o mundo que nós estamos inseridos, ele exige um equilíbrio das nossas habilidades, das nossas competências. Então, o profissional, o que o mercado hoje avalia, e você tem que ter clareza, que hoje você precisa ser alguém que saiba lidar com as competências, com as habilidades, porque existem indicadores, existe comparação, existem metas. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, porque eu vou começar agora, talvez chocar alguns de vocês. Quantos de vocês aqui que já teve ou vive questionando esses pontos? Idade? Eu não tenho idade mais. Eu não tenho formação. Eu não sou da área de saúde. Ah, eu também não sou da indústria farmacêutica. Ah, eu não tenho ninguém para indicar. Se você, se você já teve esse pensamento, ou se você vive com isso na sua mente, eu quero pedir para você deletar isso da sua mente. Eu não estou falando para você desconsiderar a realidade, porque tem empresas que a idade, elas, sim, elas acontecem. Ninguém, você não vê isso escrito em lugar nenhum, mas ela acontece. Mas tem empresas que não, a idade não é problema. Então, porque uma não considera, você diz que acabou a sua oportunidade, porque uma ou duas diz que não dá, e você diz, então eu não tenho chance. Porque uma empresa pede um curso de saúde, e você diz, eu não sou da área de saúde. Que negócio é esse? Que verdade é essa? Eu não tenho ninguém para me indicar, só entra com indicação. Que negócio é esse? Então, onde entra RH? De verdade. Eu recomendo várias pessoas. E a recomendação eu indico. Mas não quer dizer que essas pessoas assumem posições. E o dia que você ver alguém falando, prometendo para você, que está montando, indicando, recomendando, você corre. Porque não é verdade. Eu desafio. Por quase 30 anos, eu estive recebendo recomendação, estive recebendo indicação. E muito válido. E gosto de receber. E é bom. Mas depende da pessoa. Eu não estou dizendo que isso não funciona. Isso funciona quando a pessoa tem para entregar. Se a pessoa, se o profissional não tem para entregar, não tem indicação que dê sustentabilidade, pessoal. Apague isso da memória. Agora, se você tem um bom networking, se você é alguém
que se comunica bem, alguém que se posiciona bem, alguém que vai bem nos processos, alguém que está estruturado, e alguém dê indicação válida sua, 10 para você. Diferente. Agora, você não faz o dever de casa, você não é alguém que se prepara, você é alguém que não se conecta, alguém que não está ligado a um perfil. Eu vou ser mais claro, é alguém que é bagunçado, alguém que é desorganizado. E se você é alguém desajustado no seu dia a dia, você acha que a indústria vai te aceitar? Você acha que você vai passar no perfil comportamental? Não vai mesmo. Mas se você é alguém que faz isso e está buscando com seriedade, eu estava aqui. Vou abrir um parênteses aqui. Eu acho que essa pessoa, inclusive, está aqui, porque eu vi mais cedo que ela estava. Terça-feira foi feriado. Eu passei desde sábado até na terça à tarde no sítio de um amigo. Cheguei aqui na terça-feira, feriado para mim, feriado para uma pessoa, uma profissional. E eu tinha feito um acordo de ajudar essa pessoa. E nós ficamos das 17h30 na terça-feira de feriado até talvez 9 da noite, treinando. Porque no dia seguinte ela tinha entrevista. Ontem de manhã ela tinha entrevista. E eu preparei essa pessoa porque eu vi responsabilidade e eu queria ajudar essa pessoa porque isso é o que eu gosto. E eu disse para essa pessoa: o fato de você estar aqui num feriado diz muito sobre quem você é e o que você está buscando. E eu tenho certeza que essa pessoa, se não entrar agora, ela vai entrar mais cedo ou mais tarde. E posso dizer isso para você também: se você estar aqui nessa noite, você está buscando informação, você está conectado, de alguma maneira, isso vai impactar a sua vida. É impossível você ser alguém que busca preparação, alguém que sonha com o negócio e não realizar. Pessoal, eu vim de uma situação, eu falei sempre nas minhas palestras, eu dou aula sobre isso, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu tenho gratidão a Deus pela experiência que eu tive, porque eu vim de uma família muito pobre, família difícil, vida difícil. Já passei fome, gente, na minha adolescência. De verdade, isso é sério. Mas eu tinha tanto sonho e tanta vontade que eu disse: o dia que eu tiver uma oportunidade, eu vou fazer história. E eu fiquei 33 anos e 11 meses dentro de uma grande multinacional e disse: todos os dias eu trabalhei como se fosse o meu primeiro dia de trabalho. Foram 33 anos e 11 meses, todos os dias como meu primeiro dia de trabalho. O resultado disso, minha parede não cabe em todos os meus troféus. 27 vezes eu fui reconhecido como padrão profissional padrão da empresa. Eu fiquei entre os 4 gestores do mundo no desenvolvimento de pessoas. Isso me custou caro? Não. Isso me custou prazer. E hoje, quando eu olho para toda a minha história, eu disse, valeu a pena. E hoje faço tudo de novo. E quando alguém, um dos meus mentorados, ele assume uma posição, eu celebro com isso. Sabe por quê? Porque realização, conquista não tem preço, tem valor. Eu quero que você tenha clareza aqui nessa noite. Se você chegou aqui nessa aula, eu disse para você que eu queria muito provocar em você um pensamento de possibilidades para você entender se você tem perfil ou não. E a resposta quem vai dar é você para você mesmo, não sou eu para você. Eu estou aqui apenas sendo alguém para provocar o seu pensamento e dizer para você se você realmente quer ou não. Se você está esperando alguém te indicar, se você está esperando que a indústria farmacêutica vai te achar, se você está esperando que a idade vai abrir portas, você está enganado. Eu posso falar o nome agora de um outro profissional, porque eu acho que já até foi no grupo, eu não sei se o André colocou. Hoje, um outro profissional que eu ajudei, que me procurou, chama Lucas. Lucas trabalhava no Banco Bradesco. Eu já posso falar porque hoje já foi o primeiro dia dele na empresa. E quando ele me procurou, ele estava cheio de dúvidas. Eu disse, Lucas, meu filho, vamos caminhar. Vou te ajudar. E ele tinha tantas dúvidas, tanta certeza. E várias vezes eu conversava com ele e falava assim: amigo, se você não acreditar em você, não pode ser eu que faço acreditar. Eu vou ajudar você a acreditar no seu potencial porque você é bom. Vamos, vamos. E às vezes ele trazia: vamos. Tá difícil, vamos, estamos ali. Hoje foi o primeiro dia dele de trabalho. Muda uma família, muda uma história, mudou a minha.
mudou a minha vida. Graças a Deus por isso. Bom, idade. Eu não sei qual idade você tem. Eu só quero que você seja realista com a sua idade. Sempre tem uma oportunidade. Existe uma frase que diz assim: sempre há um caminho. Eu já ajudei pessoas de 62 anos a recolocar. Recolocar. E já ajudei pessoas com 45 anos, 48 anos, 28 anos. A mentalidade diz mais do que a idade. Deixa eu dizer para você, tem muita gente que acredita que a formação ela define vaga. Não, não. A formação pode ser, em alguns casos, dependendo da posição, existe sim a formação da área de saúde. Normalmente, para vaga específica, formação específica, ela existe. Ah, a MS só aceita. Eu vejo direto, eu vi no grupo alguém falando, gente, isso não é verdade. A MS exige formação específica quando é um consultor. Conversei com o gerente, tive um jantar com o gerente há 10 dias atrás, uma semana e meia atrás. Nós jantamos, conversamos e nós conversamos sobre isso. E ele foi muito claro comigo. Então, pessoal, formação específica, ela pode ser um diferencial, mas não define. Se você for para um processo, você tem um perfil comportamental, você tem uma inteligência emocional, você é alguém que tem uma desenvoltura melhor e não tendo uma formação na área de saúde, você entra e deixar alguém da área de saúde fora. Mas se a área de saúde for boa, pode ser um diferencial. Um critério de empate pode ser um diferencial. Não ser da indústria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ser da indústria hoje, você deve ter colega da indústria aqui, ou que já participou pela indústria. E eu falo isso abertamente. Tem muita gente dentro da indústria que está desconectado do momento que nós estamos. Tem muita gente dentro da indústria que não usa LinkedIn, que não se atualiza, que você olha o perfil, você não enxerga absolutamente nada, que está acomodado, que não tem movimento e que acredita na experiência e o dia que perde o emprego, vai tudo por água abaixo. Aí vem aonde? Olivar, me ajuda. E eu ajudo, porque eu entendo. Não é culpa das pessoas. Porque esse é o contexto. Mas eu estou dizendo, pessoal, então não ser da indústria, claro que eu tenho que ser realista. Tem posições que não dependem nem de processo. A minha equipe sabe disso. Há um mês e meio atrás, uma grande empresa de biológico veio me procurar, não escrevi absolutamente nada, me ofereceu uma baita condição que eu nunca tive depois de 30 anos na empresa. Me ofereceu uma condição para me largar tudo e trabalhar com eles. Para mim assumir uma gerência nacional dessa empresa. Foi tentador, mas o meu propósito não é esse. Meu propósito é fazer o que eu estou fazendo aqui, ajudar pessoas a viver. Mas eu não escrevi nada. Mas por que eles me acharam? Porque eu tenho um posicionamento. Eu tenho história. Se alguém olhar meu LinkedIn, sabe quem sou eu. Se olhar meu Instagram, sabe quem sou eu. Claro que eu tenho a ajuda desses meninos. Mas eu estou dizendo, quando eu falo os meninos, é o André e a Ju, que são meus parceiros aqui de negócio. Nós somos uma equipe, somos um time, trabalhamos com um só propósito. Então, pessoal, o negócio é sério que eu estou falando para vocês aqui. Eu estou trazendo aqui para vocês, não para deixar você confortável, mas para deixar para você consciente. Consciente, porque se você sonha em trabalhar na indústria farmacêutica, essa aula de hoje é para virar a chave da sua cabeça, para você dizer: eu realmente quero trabalhar na indústria farmacêutica, porque quem quer trabalhar toma decisões. E se você não tomar decisão, você não quer trabalhar na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é de decisão todos os dias. Você tem que decidir ser o seu, dar o seu melhor todos os dias. Não é lugar de conforto, não é lugar de você ter estabilidade, é lugar de você criar carreira e construir carreira. Carreira que desafia e leva você para o mais alto padrão que você possa alcançar quando se fala de realizações profissionais. Hoje, no que eu fiz, eu me sinto com habilidade para quase tudo na vida, gente. A indústria farmacêutica me desenvolveu. Ah, eu ganhei muito dinheiro? Não, eu ganhei o suficiente para viver e construir uma família e ser realizado profissionalmente. Eu viajei pelo mundo, viajei por vários países, viajei, ganhei prêmios fora do Brasil, ganhei muita coisa. Mas isso não diz sobre ter ou não ter.
Isso diz sobre realização. É o que a indústria farmacêutica faz com a gente. Eu não tenho indicação, não tem ninguém para indicação. Vive chorando pelos campos. Não precisa ter indicação. Você precisa ter networking. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Perfil é base, mas a aprovação depende de competência-chave, habilidade específica, preparo para um processo seletivo. Muita gente tem perfil, mas reprova por falta de estratégia. Eu vou repetir isso aqui para você não esquecer. Perfil é base, mas a aprovação depende de competências, habilidades específicas, preparo para um processo seletivo, é um conjunto de coisas. E muita gente tem bom perfil, mas reprova por falta de estratégia. Então, o que é o ideal? É você pegar o seu perfil bom que você tem. Você foi aprovado no perfil? Ok. Constrói isso. Bota a construção. Organize seus pontos. Tem um negócio que dói. Eu vi agora recentemente, foram várias pessoas que me passaram depois feedback, pessoas que foram bem demais no processo da Libs. A Libs está dando um show de processo, viu? Hoje, posso dizer que a Libs está sendo uma das empresas, Libs, MS, Eurofarma, empresas que estão com o nível lá em cima, régua lá em cima. Por quê? Estão dando muita oportunidade. E a Libs está dando um show de processo. O que a Libs fez? Processo difícil, desafiador, e botou o compliance no final e jogou muita gente no chão. Sabe por quê? Porque as pessoas chegavam no final e esquecia que faltava a etapa decisiva. Eu já passei, já ganhei e perdia, e perdia, e perdia a oportunidade por detalhes, por detalhes. Então, pessoal, um processo seletivo da indústria farmacêutica hoje é do início ao fim. E perfil comportamental. E aí, eu vou falar de algo que eu acredito. Quando eu me dispus aqui a estruturar um projeto de ajudar pessoas, eu me preparei para isso há muitos anos. A primeira coisa que eu fiz foi investir no comportamento. Então, hoje, os meus mentorados, aqueles que fazem comigo one-to-one, sabem que a primeira coisa é eu desenvolvo o perfil comportamental. E aqueles que são em grupos, fazem, eu falo assim, você quer fazer? Te ajudo, eu libero para você. Eu faço preço de curso só para te ajudar, para trazer clareza para você abrir os seus olhos e dizer eu sou alguém mais preparado. Pena que o Lucas não está aqui. Eu não sei nem se ele está aqui hoje. O Lucas foi. O Lucas, esse menino que hoje começou no Livros, a primeira coisa que ele fez comigo, falou, Olivar, eu vou fazer em grupo, mas eu quero fazer perfil comportamental. Eu fiz com ele. Foram quase 3 horas, eu só ali, ó. Lucas, isso. O cara está aprovado. Primeiro processo oficial dele. Vocês estão entendendo, pessoal? O que eu estou falando para vocês é o seguinte: é preciso você conectar nas oportunidades. Não é ficar nesse movimento, nesse negócio frenesi, que tudo. Não, não é assim. Às vezes eu fico com vontade de falar ali no grupo, no network, porque eu vejo tanta coisa ali, mas eu não posso ficar falando para todo mundo, porque eu também nem tenho condições para isso. Às vezes eu não consigo nem olhar. O André me fala, me ajuda, a Ju. Mas, pessoal, vocês que estão comigo aqui, eu estou dando direcionamento para que vocês possam organizar-se mentalmente e preparar para as melhores experiências da carreira de vocês. É vida de vocês. Eu sei que tem pai de família, mãe de família aqui. É um processo contínuo, gente. Muita gente entende que parte do caminho, o desafio é organizar tudo com método. Eu quero perguntar para você: dá para fazer isso sozinho? Dá para você contar a sua história e mostrar quem realmente você é sozinho? Diante desse cenário de complexidade, exigência que está hoje o mercado, dá para fazer isso sozinho? No passado era possível. Hoje está mais difícil entrar na indústria do que um concurso federal. Claro que muita gente vai para isso sem nenhuma preparação. Então, não é o volume. Porque às vezes tem 500 candidatos, mas 490 não tem a mínima chance de entrar. E o mercado sabe disso. Por que eles fazem hoje essa triagem? O que é triste? É alguém que tem um currículo muito bom, tem uma boa base, mas não
tem um perfil estruturado para participar e às vezes cai no perfil. Que triste, que triste. Eu queria falar para vocês que desde quando eu comecei aqui a trabalhar, eu estabeleci um projeto juntamente com o meu time aqui, de uma mentoria para ajudar aqueles que querem viver essa experiência de forma organizada. 4 meses de encontros comigo. Não precisa mais do que isso. O Lucas entrou 2 meses. O Lucas está com 2 meses que ele está comigo, ele já conseguiu a vaga dele. Nem sei se vai acabar, porque eu acho que ele vai querer mudar o rumo dele para outras coisas, outras habilidades. Eu vou sugerir, inclusive, isso aí. Faça um acompanhamento direcionado, dando estrutura, método, direcionamento, para que as chances de encontrar um processo seletivo se tornem real. A gente trabalha habilidades técnicas, a gente trabalha habilidades de seleção, habilidades comportamentais. Habilidades comportamentais, gente. Hoje fala, qual é mais importante aqui? Não tem mais importante. Qual é melhor? Não tem melhor. Todas. É uma mesa. Se você pegar uma mesa que tem 3 pés, qual das pés que se torna mais importante? O da direita, o da esquerda ou o outro, o terceiro? Tira um deles. A mesa cai. Hoje não dá para você. Tá claro para vocês, não dá para você hoje entrar num processo de seleção sem você trabalhar habilidades técnicas, habilidades de seleção, habilidades comportamentais. O que está acontecendo com algumas pessoas é assim, ó, vídeo, agora é só vídeo. Esquece. Case, agora é só case. Perfil, agora é só perfil. Não, não é isso. É um conjunto. Lembre-se, uma mesa de 3 pés, se você tirar um, ele se torna o mais importante, porque você tirou. Não dá para tirar nada desses bases para um processo de seleção. É por isso que eu e meu time, nós estruturamos um processo que ajuda as pessoas a avançarem de forma responsável. E responsabilidade é o que a gente tem com cada um que busca. E se você chegou aqui nessa noite com a expectativa que você, ou talvez dúvida que se você realmente tem perfil, eu quero que você saia daqui com essa certeza, que você tem sim chance de entender se você tem ou não, porque você mesmo pode começar a autoavaliar. Quais são os pilares que hoje a gente precisa entender dentro daquilo que a gente trabalha? A primeira coisa é a mentalidade de propagandista. Você tem que ir para um processo de seleção com essa mentalidade. Entender que a indústria realmente ela busca o papel do propagandista para que eles possam se destacar no campo. Você tem que ter essa mentalidade, você tem que entender isso. São pilares que a gente tem que trabalhar isso. Eu trabalho isso. O domínio das aplicações, você tem que entender que o currículo estratégico, o LinkedIn que atrai recrutadores, que entrevista que gera confiança, que simulações ela dê consistência, isso é um pilar na sua vida, na sua preparação. E o outro, perfil comportamental. Você precisa desenvolver essa disciplina, essa resiliência, essa comunicação de impacto para você não parar, não travar a sua mente, porque tem muito, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, tem muita gente em movimento com a mente travada. Tem muita gente correndo atrás de tudo com a mente travada. Se você está fazendo sua mente travada, eu peço que você pare tudo. E se você não destravar, você não tirar esse bloqueio que existe em você, você não vai avançar. Você pode correr o dia todo, você pode correr atrás de tudo que é vaga e se inscrever. Por isso que alguém fala assim: eu já me inscrevi em tantas vagas, nem retorno eu tive. Se esse é o seu caso, eu quero pedir que você pare. Eu quero pedir que você dê um basta nisso e recomece a primeiro destravar a sua mente. Para você ter o movimento certo, a indústria farmacêutica não respeita a quantidade. Você pode escrever em 30 processos e falar assim: um dia vai dar certo, nunca vai dar certo para você. A indústria farmacêutica ou o mercado competitivo não considera quantidade, considera qualidade. Quando, quando eu estou aqui abrindo para vocês, o que que eu me disponho, juntamente com a minha equipe, a preparar pessoas para viver a melhor experiência ao longo de uma jornada? Eu estou falando aqui de alguém que queira
e precisa ter um currículo validado para o processo seletivo. A gente começa com isso aqui, é básico. Que tem um LinkedIn bem posicionado, é básico. Que tem estratégia para vencer as plataformas de seleção, é básico. Que tenha segurança nas dinâmicas, nas respostas estruturadas, é básico. Dá para tirar algum disso aqui, pessoal? Não, a gente entrega isso aqui para as pessoas. Que tenha validação, que tenha orientação para um vídeo, é básico. Depende da empresa. E que tenha clareza da aprovação, básico. O que você pode tirar aqui de tudo? Não dá para tirar. É isso que nós temos como proposta entregar para aqueles que querem, estão avançando dentro da carreira da indústria farmacêutica. Você precisa compreender a indústria farmacêutica de forma prática, de forma real. E a gente faz isso entregando tudo para os nossos alunos. Eu não sei, André, eu queria muito que você falasse para o pessoal. Você consegue compartilhar isso aqui? Porque você é muito melhor do que eu para falar isso aqui. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso aqui foi algo sonhado, isso aqui foi algo criado, isso aqui foi algo que foi projetado. Eu, eu tenho certeza que hoje não tem uma ferramenta mais efetiva do que algo assim. Uma plataforma que hoje você tem em primeira mão aquela vaga que sai na sua cidade. Você pode acompanhar de forma clara. Quem vai explicar isso para você, André? André, você está com compartilhar? Dá para você mostrar para o pessoal? O que se mostrar essa plataforma para eles de verdade? Dá para fazer isso? Dá sim, Olivar. Deixa eu ver Faz isso, por aqui. favor. Vamos lá, você me fala se está compartilhando aí para vocês. Já está aparecendo. Talvez você tenha que parar de compartilhar o seu. Então, pá, eu não tô. Eu estou compartilhando. Você tem que parar de compartilhar o seu, que aí eu acho que vai liberar a minha visão. É, Vou então, vou perguntar aqui parar. para a Ju Então, tá. se alguém Ó, nos parei. comentários Eu confirmar. parei de compartilhar. Parou? Parei. Ju, como é que Aqui tá aí para você? já tá aparecendo a sua tela com as vagas. Perfeito, então. Deixa eu tirar aqui o Olivar. Beleza. Eu acredito que todos estão me vendo. Gente, eu vou passar rapidinho aqui com vocês dentro dessa nossa plataforma. A Nexo PharmaMatch, digamos, é a mais nova frente aqui dentro da mentoria. Era algo que a gente sentia um pouco de falta, esse tipo de suporte para os nossos alunos, e a gente decidiu desenvolver uma plataforma que sanasse justamente essa dor, de reunir em um lugar só todas as vagas que vocês estão procurando. Então, seja a plataforma que vocês estão buscando no dia a dia, essa plataforma aqui facilita muito a vida dos mentorados porque concentra tudo aqui dentro. Então, você consegue ver as vagas que estão mais atualizadas de diferentes lugares em uma só visão. Você não precisa ficar buscando. Você entra aqui e já tem acesso não só às vagas que saíram, mas também consegue filtrar a partir da sua cidade, do seu estado, a partir de cargo, inclusive, de propagandista ou consultor. Por exemplo, essa vaga aqui, propagandista da Aerofarma, em Uberlândia, saiu hoje. Essa plataforma ela puxa pelo menos 3 vezes ao dia vagas por aqui. Isso aqui, gente, isso aqui poupa o tempo de vocês, isso aqui facilita a vida de vocês, para que vocês consigam concentrar a energia de vocês, que eu sei que já é uma energia muito grande, no preparo, na transição. Concentra a energia em se preparar e não em ficar buscando vagas em diferentes lugares. Concentra em otimizar seu currículo, fazer uma aplicação estratégica. Isso aqui você consegue utilizando a nossa plataforma. Além disso, você consegue, adicionando dentro do seu perfil, de qual local você quer receber notificações, que notificações de vagas, sempre que saírem na sua região, cheguem diretamente dentro do seu e-mail. O que que mais a gente tem aqui dentro? A gente tem uma aba aqui justamente para você colocar todas as suas candidaturas. Coloquei aqui, apliquei a candidatura de Uberlândia e já entra aqui para dentro. Por que que a gente faz isso? Porque muita gente aplica para tantas vagas, tantas e tantas vagas, que você não consegue perceber o quanto você está evoluindo ao longo dessa jornada. E essa seção aqui, essa aba de minhas candidaturas, ajuda você a ter essa visão do quanto que você está evoluindo e aquilo que você consegue ajustar a partir das aplicações que você já fez. Então vamos colocar, por exemplo, essa aqui de propagandista
essa aqui, propagandista vendedor, Mossoró, Rio Grande do Norte. A gente consegue adicionar todas as etapas que você está avançando. Cheguei ali no teste online, fit cultural, coloquei notas dessa etapa. Cheguei na entrevista de RH, coloquei notas dessa etapa. Na do gestor, não usei método STAR, mas senti que o gestor gostou de mim. Só um exemplo besta, mas para mostrar que você consegue mapear aquilo que você está evoluindo, ajustar suas aplicações e entender como está a sua jornada de crescimento. Então você não simplesmente aplica às cegas, mas você consegue ver o seu desenvolvimento. Aqui dentro também é um novo recurso que a gente está adicionando e a gente sempre está adicionando novos recursos aqui dentro. A gente tem agora nosso espaço de comunidade. Então é um local que a gente vai ter para sanar suas dúvidas, para você subir suas dúvidas, ver a experiência de outros mentorados, de quem já aplicou, de quem já avançou e até de quem já passou, né? Você consegue colocar sua dúvida aqui e ter um suporte de outros membros, de outros mentorados de diferentes turmas aqui dentro. Por último, também a nossa análise BPE. Basicamente, é um espaço para você subir sua experiência e extrair daqui insights para o seu posicionamento estratégico. Eu trouxe aqui o exemplo do Lucas, que é o que eu trouxe da última vez também. O Lucas, ele tem a bagagem dele dentro, a experiência dele é dentro do banco. E essa experiência, ele jogando aqui dentro, ele consegue entender, dentro da minha experiência, quais são os pilares que eu preciso fortalecer, os pilares que são esperados de um propagandista. É o relacionamento médico, são as vendas consultivas, gestão de indicadores, persuasão, autonomia de campo, aprendizado técnico. Tudo isso aqui a gente consegue pegar insight e enxergar, poxa, o que que eu consigo otimizar nas minhas competências para ser melhor percebido por um recrutador? Então eu consigo enxergar quais são minhas forças. O Lucas enxerga aqui, minhas forças aqui são em vendas consultivas, gestão de carteira de clientes. Quais são meus pontos de desenvolvimento? Me falta experiência direta com profissionais de saúde. Ok, esse é o ponto que eu preciso melhorar, porque eu não tenho bagagem dentro da indústria, eu não tenho bagagem com o relacionamento médico, mas como que eu posso me posicionar de uma maneira correta para que o recrutador perceba em mim alguém com esse potencial, alguém com potencial talvez de comunicação, de influência ali diante do médico. Tudo isso você consegue enxergar a partir de uma análise como essa. Você analisa seu diferencial, que você consegue pegar e adicionar e colocar ali em destaque diante de um entrevistador, e você consegue também pegar um plano estratégico de ajustes de currículo, LinkedIn, na sua estratégia. Tudo isso você consegue pegar aqui dentro dessa plataforma. E eu vou dizer para você, gente, isso aqui está só no começo. Esses são os primeiros meses dessa plataforma e ela já entrega tudo isso. A gente ainda tem planos de uma análise de currículo com IA automática, de análise de perfil de LinkedIn, tudo isso a gente consegue adicionar aqui dentro. Perfeito, Olivar? Perfeito, André. Obrigado, viu? Vou compartilhar aqui, né? Obrigado, André, por você compartilhar. Pessoal, vocês viram a riqueza disso aqui? Quando a gente fala que nós temos um trabalho que a gente faz com excelência, com seriedade, mas esse é o nosso nível, essa é a nossa régua. Por isso que nós temos tido assim um resultado extraordinário, né, de pessoas avançando nos processos, com aprovações, porque a gente tem procurado entregar o máximo. E se vocês viram até o Lucas ali, eu estava vendo lá, o Lucas tinha um comentário dele. O Lucas foi alguém que mergulhou em tudo. E o Lucas está lá, já realizou o sonho dele dentro da indústria em poucos, no metade da mentoria. Então, pessoal, é assim, esse é o cenário. Então, André, obrigado por você compartilhar comigo aqui, tá? Obrigado mesmo. Pessoal, todas as vezes que eu vejo isso aqui, eu fico encantado com isso, porque é o sonho nosso, né? Entregar o melhor para aqueles que sonham também em viver essa experiência. Porque eu vivi toda a minha vida dentro da indústria, então eu também fico apaixonado por ver pessoas, desenvolver pessoas, sempre foi minha área, desenvolvimento, treinamento de pessoas e eu olho o ser humano para as pessoas com um olhar de desejar o melhor para aquilo, para aqueles que buscam mesmo oportunidades na vida. Porque eu vivi isso, então eu quero isso para as pessoas também. Bom, o que que nós temos? Eu falei para vocês da mentoria do futuro propagandista, o que nós falamos, uma jornada de 4 meses de preparação com encontros comigo, encontros semanais comigo. Mas, claro que a gente não é somente os encontros, a gente também tem um respaldo, um suporte extraordinário, né? Desde a plataforma, como vocês viram, até aqui
Aulas, por exemplo, com aulas com especialista em processo seletivo, né? Como é que você vai vencer plataformas no LinkedIn? Nós temos parceria hoje, uma das maiores autoridades quando se fala de LinkedIn, de plataforma, parceira nossa. Essa aula nem sou eu, nem o André, o Andrew que dá essa aula. Nós temos uma pessoa que faz isso, e professora, enfim, gente que dá essa aula, prepara os nossos mentorados. Toda aula nossa, nós temos um e-book, né, de aprofundamento, né? A pessoa tem um e-book, todo o suporte, tudo detalhado, completo. Se é opcional, se a pessoa quer, ok, a gente disponibiliza isso para as pessoas. Então, alguém que está buscando tem que querer mesmo e dar esse passo. O acompanhamento de networking, né, com indicação minha, né, então validação. Sempre que tem um posicionamento, alguma vaga, eu procuro entender, né, como é. Eu lembro, gente, eu não prometo as coisas, eu recomendo, mas prometer não, porque isso não se faz, né? Promessa, ó, você me diga não, recomendo, porque isso não vale mais. No passado, sim, hoje não. Hoje o RH não aceita, nem é saudável isso, tá? Eu bate-papo com gente que tem experiência, gente renomada, e principalmente, uma das coisas que eu considero assim um diferencial poder ajudar as pessoas que estão em processo de entrevista, com simulações, eu faço validação de vídeo, isso fora de uma mentoria. A pessoa vai fazer um processo de seleção, eu vou ali validar, vou fazer simulação e ajuda demais. Quem já fez sabe o quanto isso. Segundo, aqueles que já fizeram, falam assim, é mais difícil com você do que com o próprio recrutador. Mas é por isso mesmo, a régua tem que ser lá em cima, porque quando você vai enfrentar um recrutador, você já está preparado para isso e se torna mais fácil. Então, é treinamento, é capacitação. Bom, isso são bônus que nós entregamos dentro do nosso programa de desenvolvimento de carreira. Eu quero ter uma notícia maravilhosa para você. Talvez tudo que eu disse para você aqui foi para gerar consciência. Agora eu quero gerar um movimento em você. A notícia maravilhosa é que nós vamos abrir mais um grupo de pequenos grupos, né, no dia 28/4, a abertura oficial das inscrições. Se você deseja viver essa experiência, entender aquilo que é a jornada de preparação, nós temos um grupo de WhatsApp específico, a lista de espera de mentoria. Você pode fazer a leitura aí. Você vai entrar. André, já entra direto no grupo, fazendo a leitura aqui, não é isso? Exatamente, Olivar. Você solicita a entrada ali, a gente já libera. Perfeito. Já pode fazer a leitura aí do seu celular. Se você estiver no seu celular depois, pede para o André. A gente já manda para você. E você pode, sim, você pode conhecer ali as condições especiais, os benefícios que nós temos para essa abertura oficial no dia 28. No que nós queremos é ajudar você a organizar de forma estruturada uma preparação para a indústria farmacêutica. Tentativas, ela pode chegar um momento que ela cansa você. Mas a preparação, ela pode encorajar você a viver novas experiências. Pessoal, eu sei que são muitas perguntas, muitas dúvidas. Eu quero abrir agora para vocês. Além de tudo que eu passei aqui hoje, eu sei que eu provoquei a mente de vocês, né? Mas eu quero também dizer que eu estou aqui para responder. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, algo que você gostaria de entender nesse momento, no que você está passando, eu vou abrir para você aqui. Não prometo, eu não sei tudo, pessoal. Posso dizer para você, não sei tudo, tá? Conheço muito da indústria, me preparo muito para isso. Mas o que eu puder ajudar vocês, eu vou abrir aqui. Tem como eles abrir o microfone e perguntar, André? Agora tem, Vou parar. teoricamente. Vamos Se tentar não abrir para eles tiver, aí. Eu vou parar é de só eles compartilhar levantarem aqui. a mão que a gente libera. Eu vou parar de compartilhar. E se você tem alguma pergunta, é, fique à vontade. Quem puder abrir a câmera, né? Fica bom ver vocês. Tem muita gente aqui que eu conheço. Solange, Oi, Olivar! que Saudade! bom te ver. Saudade. Solange é querida demais. Solange, menina nota 10. Posso falar aí porque eu tenho um carinho especial. Solange fez toda a preparação. Valeu a sua preparação ou não, Solange? Demais. Nossa, que saudade que eu tava dessas aulas, viu? Posso voltar? Tem como... Pode, Solange. Você.
Você tem toda a liberdade aqui, todos Muito. vocês, né, que passaram. Gente, Pode voltar. quem puder fazer a mentoria, eu só posso garantir para vocês, façam. Eu ainda não recebi o meu sim, mas hoje eu me sinto muito mais preparada. É uma trajetória que é desafiadora, né, Olivar? Mas se Muito. você for preparado, fica mais desafiador ainda. Então, quando o Olivar trouxe aí, gente, na simulada de entrevista, o pessoal fala que comigo é mais difícil, 10 vezes mais difícil. Mas é muito legal, eu recomendo a todos. Que bom, obrigado, Solange. A Solange mora numa cidade, pessoal, que são poucas oportunidades. Eu disse para ela, né, não é fácil. Tem gente que tem mais facilidade. Quem mora em grandes centros tem mais facilidade. A Solange mora numa cidade do interior de Minas. São poucas vagas que surgem lá. Então a gente fica assim, de olho, eu tô aqui. Gente, essa menina é um tesouro que nós temos no mercado, tá? Olivar, inclusive compartilhar com vocês que hoje eu recebi uma mensagem de uma gestora e ela tinha uma vaga para Fresenius. Não sei se vocês conhecem, é uma linha de suplemento, só que era para outra cidade. E ela quis, né, quis saber se eu tinha interesse em mudar de cidade. E não é uma Falei. realidade hoje, mas eu Uhum. fiquei assim, eu fiquei muito surpresa, sabe, com o convite. Então, realmente, essa questão do network, o LinkedIn, faz muita diferença. É, Solange, o seu LinkedIn tá maravilhoso, tá? Fala seu LinkedIn pro pessoal e o pessoal te seguir aqui. Pessoal, começa a network entre vocês. Começa aqui, ó. Vocês podem. Fala qual que é o seu LinkedIn, Solange. Não, Solange Santana, desculpa, Solange Santana. Inclusive, Olivar, quero te agradecer pelo toque de hoje lá no LinkedIn. Nossa, fez muito sentido, tá? Obrigada mesmo. Tá bom. Valeu. Obrigado. Olha, obrigado, Solange. Que prazer. Muito querido. A Solange eu nunca encontrei pessoalmente, mas tem um carinho como se fosse alguém do meu dia a dia, porque nós fizemos essa jornada de preparação e é uma menina maravilhosa. Adrilene, muito prazer ver você com a mão levantada. Adrilene, pode fazer sua pergunta. Oi, Olivar, boa noite, tudo bom? Prazer. Boa noite, É, Adrilene. Fala de onde você é. Eu gostei de saber de onde. Conta um pouco você. eu sou de Belo Horizonte, Olha, Belo Horizonte. Muito prazer. Gosto terra do dela. Canteiro. Isso, verdade. Aqui, essa semana foi eu que me perguntei lá no grupo sobre a questão da idade, sabe? Quarenta e Certo. cinco mais. Eu tenho uma experiência assim muito ampla, farmácia hospitalar mesmo, eu palestro, dou aula, organizo simpósio, essas coisas tudo. Sou vice-diretora da Associação Mineira de Farmacêuticos e eu, de fato, hoje eu realmente quero migrar. E aí eu andei Perfeito. conversando com algumas pessoas, e aí um amigo meu, assim, uma pessoa até muito próxima, ele ainda virou para mim e falou assim, Dri, tem muita indústria que tem a questão da idade, é algo mais velado e tudo, mas tem a questão da idade. Eu, Sim. tá. Mas também tem aquelas que não tem esse problema. E eu lembro que eu perguntei sobre isso lá no grupo, porque eu realmente fiquei com essa pulga atrás da orelha, e eu perguntei sobre isso lá, e aí a pessoa, a quem me respondeu, eu não lembro quem, alguém da sua equipe falou o seguinte: não, ele vai abordar isso na aula essa semana sobre esse tema. É algo impossível, mesmo com essa experiência toda ou não? Porque é uma coisa que eu quero mesmo. Então, Tá, vamos lá. Eu vou ser muito honesto com você e com todos vocês, tudo bem? uhum, por favor. Tá, é o seguinte, Adriane, realmente algumas empresas estabelecem idade como um fator, certo? Sim. E Uhum. eu não vou citar empresa aqui porque também não é ético eu fazer isso, mas algumas empresas estabelecem. Elas não falam, mas eu conversei também com um gestor dessas empresas e ele me disse, se a pessoa for muito bem nos testes, foi muito bem, colocou no mindset, enfim, dá para conciliar. Olha só que interessante. Foi uma conversa de um gestor. Agora, você tem que entender, Adrilene, pessoal, a indústria farmacêutica é uma empresa de carreira profissional, certo? Quando eu falo de carreira, eles querem alguém que tenha mentalidade de crescimento. Então, parte do princípio seguinte: quando a pessoa está acima de 40 anos, leva-se a interpretar que essa pessoa, às vezes, ela não vai ter aquele crescimento que uma pessoa de 30, de 28 tem. Então você tem que botar mais preparação, mais energia na preparação do que uma pessoa de 28, 30 anos.
E você tem, ou seja, vou ser mais claro com você, você tem que ser excelente mesmo no processo do início ao fim, tá? Entendi, E entendi. tem empresas, então tem empresas que não vai absorver você, vai descartar você pela sua idade, infelizmente. Mas tem Uhum. empresas que vai valorizar você e vai em consideração a sua maturidade. Eu vou perguntar para você, como é que o seu LinkedIn diz quem você é? Vê a pessoa em movimento? Então, na realidade, eu até faço muita coisa, mas eu Isso é confesso que, bacana. pela questão de tempo, eu movimento pouco meu LinkedIn. Isso é uma realidade, é um fato. Eu vi você falando aí Perfeito. sobre a questão do LinkedIn. Como é que você Tá. é uma pessoa que comunica bem, mas o seu LinkedIn não transmite isso? Perfeito. É uma Perfeito. realidade. Meu LinkedIn ele é meio parado mesmo, assim, até por questão de tempo mesmo e tudo, mas acaba que eu não movimento muito mesmo, não. Mas quando você já falou isso, eu falei, o meu LinkedIn, ele não está expressando aquilo que eu realmente tenho É, capacidade de fazer. Ele realmente não está. pessoal, olha aqui, ó, pessoal, o que ela falou do currículo dela? Não é um currículo bom que ela falou aqui? Olha a maturidade da Adrilene. Tem um cargo de responsabilidade, tem a maturidade. Olha tanta coisa boa que você tem. Então, Adriano, você precisa pegar isso que você tem e gerar em valor. Não é experiência, é valor. Quanto você vale no mercado? É isso que você tem que entender. Então, Adriano, não é 45 anos que vai limitar você. Não é. Você tem que ter consciência. Agora, você tem que se dar como posicionamento bom, ir para um processo de seleção e dizer, olha, eu estou aqui. Pô. Gente, eu contratei minha vida inteira contratando pessoas. Tem três perguntas que eu ensino isso na mentoria, a Solange deve lembrar disso. Tem três perguntas, eu falei isso essa semana para uma pessoa que passou por aqui. O recrutador, quando conversa com você, você entra na cabeça dele. Se você é alguém que mostra que você está engajado com ali, ele fala assim, meu Deus, não dá, essa menina é muito boa, essa Adriana, essa é um avião, essa menina vai, olha só, ela tem 45 anos, mas ela é uma pessoa que entrega, está ali, tá. Pronto, é assim que define as coisas. Entendeu, Adriana? Entendi. Então, deixa eu dar uma dica para você, acredita no seu potencial, vive esse sonho, você tem muito a ganhar com isso, o mercado tem muito a ganhar com você, tá? Mas seja Tá, João? consciente, você Sim, não sim. tem anos, tá? Tá bom? Uhum. André, Tá, obrigado. João. Alguma dúvida mais, Adriano? Tirou sua dúvida? Esclareci para você? Não, eu aqui tá ok, era isso mesmo. Tá bom, Obrigada, tá? obrigado. Andréia, com você. André, você que estava com. Parece que uma criança aí agora. Foi? Isso, minha filha, menor. Ah, que bom, obrigado, viu? Obrigado. Eu Boa, fico. Isso. Muito bom, André. Pode perguntar. bem. Olivário, eu tenho também, sou Andréia, de São Paulo, capital. Também tenho 45 anos. Já atuei na indústria farmacêutica por 14 anos. E recentemente eu migrei para a carreira de representante em um projeto numa empresa multinacional. Só que como era um projeto, acabou em dezembro. E a minha experiência no ramo foi de apenas 8 meses. Eu queria saber se, com a sua experiência, você acha que isso pode também ser um motivo dos quais eu possa estar sendo reprovada nos processos. Eu vejo que muitas vezes eu sou questionada, mas foi pouco tempo. Então, eu vejo que está sendo, para mim, como eu migrei já com essa idade, fiquei apenas 8 meses, queria sua opinião. O que você acha? Se isso pode ser, sim, um motivo que pode estar me impedindo de avançar nos processos? Definitivamente não é motivo. Esse aí não. Pelo contrário, você deve ter outro motivo. Esse aí não. Pelo contrário, esse aí ajuda. Você tem história para contar da indústria. Agora, é preciso você saber, por exemplo, se eu estiver só com você aqui, eu ia descobrir isso em 2 minutos com você. Eu não vou fazer isso aqui agora. Mas para você contar essa história, como é que você foi. A história que você está contando, não está conectando com você. A história. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu tive uma pessoa. Aí, Andréia, você disse que trabalhou 14 anos nesse mercado, não foi? Em área administrativa. Pois é. É, às vezes, é isso, talvez essa história precise ser conectada com essa transição sua. Eu tive uma pessoa que eu conheço, que é de Belo Horizonte, viu, Adriano? De Belo Horizonte. Essa pessoa conheci porque ela trabalhou junto comigo na Pfizer e ela saiu e ela
ficou um tempo desempregada, porque quem está dentro de uma indústria, de um mercado, às vezes tem mais problema, porque está tão focado ali que esquece que existe outro mundo lá fora. E quando sai, parece que é como se você caísse de paraquedas sem paraquedas. Você não sabe onde vai parar. Não é esse sentimento que você deve ter? De insegurança, de fragilidade, de medo. Você está vivendo, você está passando isso aí, possivelmente na entrevista, na conversa, e aí logo a pessoa pega. E essa menina que eu conversei, ela estava assim, 18 processos, já em depressão, e eu fiquei sabendo, falei, fala com essa fulana que eu quero conversar com ela. E ela marcou comigo um dia, nós conversando aqui, um poucos minutos de conversa, eu falei, vamos fazer uma simulação nós dois? Fizemos a simulação e eu disse: você acabou de participar do 19º processo e você está recebendo mais uma reprovação. Por quê? Eu disse: por isso, por isso, por isso, por isso. Vamos apagar tudo e começar do zero, vamos reconstruir quem você é. Nós recomeçamos do zero, nós reconstruímos. Resultado, hoje, o primeiro processo que ela fez depois, ela conectou. Sabe por quê? Pequenos ajustes abrem portas. Então, Andréia, você é uma pessoa de perfil pleno para fazer uma análise de perfil comportamental. Se você quiser fazer uma análise de perfil comportamental, fala com a minha equipe, eu faço preço de custo para você, para te ajudar, tá? Pode passar depois com o André ou com a Ju, eu faço com você, eu te oriento e vou te ajudar. Eu preciso depois só de 2 horas com você, que eu vou te dar uma devolutiva, vou fazer todo um overview com você. Vou fazer o mesmo que eu faço com meus mentorados. E você vai ver que isso vai abrir portas e você vai dar um salto. Qualquer coisa Muito pode chamar, me chama aqui, ou o André, ou a Ju, que nós te ajudamos, tá? Deus te abençoe. Você tem história, você precisa de conectar a sua história, tá? perfeito. Muito obrigada. Um prazer em falar contigo. Prazer, prazer, muito bom. Everton, muito prazer, Everton. O Everton viu o tempo todo, porque estava com a câmera aberta aqui na minha frente, eu não consigo ver todo, mas você está vendo. Muito bom você estar comigo aqui, Everton, que privilégio. Pode abrir seu microfone. Ah, André, tenta ajudar o Everton a abrir. Agora foi. Me Deu, escuta? isso. Boa noite, eu sou o Everton aqui de São Paulo, capital. Oi, Eu Everton, já prazer. tivemos uma conversa, né, Olivar? Prazer em falar Sim, contigo novamente. A oh, dúvida maravilha. que eu queria falar contigo agora dentro das etapas que você citou até a Libs, e eu estou participando de um processo da Libs, você falou sobre a parte do compliance. E aí eu fiquei um pouquinho confuso o que que é isso. É sobre comportamento? Compliance. É sobre financeiro? Eu fiquei meio confuso, eu não entendi exatamente qual área que eles abordam ou é tudo isso. Ô, Everton, antes de responder, eu vou te falar, vou fazer um comentário com você. Posso fazer aqui diante de todo mundo? Posso fazer um comentário? Eu não sei se eu te falei ou se eu pensei, mas quando nós conversamos, pessoal, um dia eu conversei com o Everton, eu tenho quantos dias? Tem uns 20 dias, Everton? Foi no feriado também, né? Foi no último Foi feriado. um dia atrás Não sei aí. se passou o anterior. Eu te falei um negócio e você fez. Se eu não falei, eu pensei, mas eu acho que eu te falei e você fez. O que? Será que, O será quê? que só lembra do que eu te falei da barba? Eu te falei, não Lembro, falei? lembro. E você fez. Não, fiz e vou baixar mais ainda ela. Vou final de Pessoal, semana, eu vou olha baixar aí. mais Ó, ainda. gente, por favor, bate palma pro Everton. Sabe por quê? Olha aí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O Everton, nós conversamos e ele querendo a busca e eu falei, Everton, deixa eu te falar uma coisa. Essa barba sua, não... eu sou sincero, pessoal, eu não deixo assim. Se eu perceber, eu falo, tá? Eu falei, Everton, a sua barba te atrapalha. E na hora, eu não sei se você me interpretou mal, mas eu tenho que ser honesto, né? Eu tenho que ser honesto. Mas sabe o que que é bom? É reencontrar você e ver você com a barba mais bonita do que estava. Mas a barba está mais ajustada, combina mais com você. É isso. Pessoal, pequenas coisas. É isso. Às vezes, eu vejo algumas coisas, eu vejo na rede social, por exemplo, lógico, quem é meu mentorado, quem estou acompanhando, porque eu não tenho condições também de, eu não vou fazer isso com você, porque eu tive liberdade com você e nós tivemos uma conversa muito boa, com afinidade, né? Conheci o Everton aqui, ele me chamou, me pediu para bater um papo comigo e nós tivemos um tempo de conversa. E eu falei isso para ele.
Mas quando eu vejo alguma coisa das pessoas que eu acompanho, eu falo também, falo, olha, muda, às vezes, cuidado do LinkedIn, cuidado nisso, ó, cuidado com isso aqui, porque eu faço conexão, eu olho com um olhar de recrutador da indústria. Everton, vamos lá. O que é compliance? Compliance é uma política seríssima da indústria farmacêutica, de normas e procedimentos, em tudo que é política. Então, as empresas, e sobretudo todas as empresas, né, a indústria farmacêutica é altamente é, rigorosa com normas e procedimentos. Então, ela tem compliance, que é uma política que estabelece diretrizes para que você possa seguir essas diretrizes, e aí isso define tudo que acontece na empresa. Ela é soberana em tudo, essas normas e procedimentos. No caso da Libes, no final do processo, ela abre um questionário, uma série de perguntas, e ali você responde. Você tem que ser verdadeiro com ela. Ela vai te perguntar muitas coisas. Então, se você não tiver alinhado com essas respostas de acordo com a política, você pode ficar fora, porque isso é majoritário, é acima de tudo, toda política de normas e procedimentos, sabe? É inegociável, vamos ser assim, tá? Trouxe clareza para você? Te ajudou a entender, Everton? Tá bom. Parabéns pela barba, viu? Gostei. Tá mais bonita, hein? Ó, nota 10. Isso aí. Pessoal, alguém mais tem perguntas? Pode fazer. Vou abrir para vocês aqui. Se você tiver alguma pergunta, eu só não quero que você saia daqui com dúvidas, tá? Dúvida não pode. Mas se você não tem mais perguntas, eu vou liberar vocês e vou agradecer vocês por estarem com a gente aqui, vivendo essa experiência, a gente poder compartilhar aquilo que é a nossa proposta. Agora, eu até vou deixar minha última palavra para vocês, já que ninguém levantou a mão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Alguns já saíram e eu quero agradecer você. Eu tenho que falar para vocês, para cada um de vocês aqui, que todos nós temos vontade de entrar ou viver a experiência da indústria farmacêutica. Ok. Mas eu preciso ser honesto com vocês e dizer que o segredo é a gente ter a nossa mente afinada com o propósito de Deus na nossa vida. Deus tem a história de cada um. Deus tem a nossa história. Deus tem a sua história, a sua vida nas mãos dele. Se você pensa que você chegou no nível de buscar a indústria farmacêutica como alguém que veio do nada, não. Tem propósito. Eu cheguei aqui onde eu cheguei porque Deus me trouxe até aqui. Eu estou aqui junto com o André e com a Ju porque Deus colocou no nosso coração um propósito maior. Nós temos como propósito de trabalho, nós temos como propósito de ajudar pessoas, mas nós temos um propósito primeiro com Deus. Antes de vocês, antes de cada um de vocês, nós temos um propósito com Deus. Não deixe você seguir a sua vida, a sua carreira, sem pedir para Deus o que é melhor para a sua vida, porque às vezes você acha que a indústria farmacêutica é melhor para você, pode não ser. Às vezes o melhor de Deus para a sua vida está em outro lugar. E só entende e só vai saber disso quem tem disposição para ouvir Deus. Eu tenho que falar isso para você. Da mesma forma que eu ensino da indústria, eu ensino também do cuidado de Deus e o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Que seja essa a verdade no seu coração nessa noite. E que você saia dessa aula aqui cheio de entendimento que você tem responsabilidade na sua carreira, na sua preparação. Mas você tem chance de entender com profundidade o cuidado de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha outras oportunidades de estar comigo aqui, com a Ju, com o André, com o meu time. Obrigado por você participar de uma comunidade que ajuda tantas pessoas. E nós temos um propósito, ajudar pessoas a viverem dias melhores. Deus te abençoe.
Se alguém quiser caminhar conosco dentro de uma jornada, nós vamos abrir o dia 28 e você pode falar com a gente, com o André, com a Ju, comigo, e vai ser um privilégio. Um grande abraço, beijo para cada um de vocês, uma boa noite. Eu sei que a Ju vai querer tirar a foto, a Ju gosta de tirar a foto. Gosto de manter o registro aqui. Pessoal, aqueles que puderem ligar a câmera também, a gente vai enviar esse print ali para vocês dessa fotinha que a gente vai tirar ali no grupo. Então, caso vocês inclusive queiram ali postar em algum lugar, marquem a gente, deixa a gente ver as impressões de vocês aí sobre a aula. Ó, todo mundo dando uma arrumada no rosto aqui, né? Perfeito, pessoal. Olivar, mesmo esquema de sempre, dá uma Tá? faladinha aí, que aí a Dá uma gente faladinha aqui. passa o Tá verdinho para bom, pessoal. você. Beleza. Muito bom Ó, aqui. só esperar a Adriane aí que eu vi que ela tava ligando a câmera. Aí, vamos lá. Vai Boa. lá, Olivar. É isso. Isso. Deixa eu ver aqui se ninguém saiu piscando. Todo mundo bonito. Show de bola. Valeu, gente. Uma Muito boa obrigado. noite Se para alguém todo tiver mundo. alguma postagem, marque a gente, por favor, tá? Bom, se alguém quiser fazer alguma postagem no LinkedIn, pode marcar. Tá bom? Valeu, grande Valeu, abraço. pessoal. Comentem lá no Valeu, grupo o que gente. acharam da live, viu? Boa noite para todos. Fiquem com Deus.